Agora, pro torcedor que tá em casa, tá acostumado a acompanhar futebol de campo, eu vou pedir o Catarino para explicar para vocês como é que funciona o calendário de uma modalidade de beach soccer. Porque, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa rápida da carreira do Catarino, você vai ver que no mesmo ano ele tá no clube da Rússia, É. às vezes ele tá na Itália, ele vem no Brasil jogar uma competição no Vasco, ele joga na seleção brasileira. É bem diferente. Explica pra galera como é que funciona o calendário do beach soccer e por que os jogadores vão pulando de clube em clube, jogando competição aqui e acolá. E também explica essa questão, essas transferências de clube para clube. É pago pela transferência, não é o contrato só na competição. Explica pra galera como é que funciona essa questão de calendário e essa troca de clube de jogadores no decorrer do ano. Então, na verdade, muitas vezes as pessoas não entendem, né? Pô, assim, eu sou representante do Vasco, só que passa 2 meses e eu tô jogando outro clube e o pessoal pergunta, pô, mas pô, Catarina, tu saiu e tal, que não sei o quê. Aí fica aquela situação realmente, assim, ó, uma das coisas que eu concordo com o Jorginho. Só que também é difícil pra gente recusar e ficar apenas vinculado só a uma camisa. Entende? Então eu sempre procurava dizer assim, eu falei, ó, eu vou pra Europa, vou ganhar meu dinheiro lá e depois eu vou voltar pra casa. Vou representar o clube que eu sou torcedor e ficar com a minha rapaziada. Entende? Então, só que as competições não batiam com os torneios da Europa. Então, funcionava de que forma? Em Portugal, a competição começa em abril e termina em agosto o Campeonato Português. Só que a taça termina em setembro. Então, já é um campeonato mais longo. Só que durante esse tempo, sempre tem uma folga de 2 semanas. É onde tem uma etapa na Polônia que não vai bater, que não vai coincidir com o Campeonato Português. Só que eles deixam, e sabe como é que é a realidade de futebol de praia, então eles liberam. Não tem aquela situação, ó, pô, você tem que pagar uma taxa e tal, até porque não tem um contrato vinculado a isso. Não tem, como é que eu posso dizer, não tem uma janela, não é a FIFA que entra ali para brigar também pelo atleta. Caso tenha alguma coisa referente a, pô, não pagou, entende? Então, o contrato é mais vinculado apenas ao clube, só que não te prende de ir para outros lugares caso tenha alguma competição que não coincida, entende? Agora, já o italiano, ele começa em maio, em junho e termina em agosto. Então, coloca aí, são 3 meses ou 2 meses e meio. Então, acaba não coincidindo, às vezes, com o campeonato espanhol, que são 3 meses, só que cada etapa é uma etapa por mês durante esses 3 meses. Que cada etapa são 3 jogos. Então, você consegue, pô, às vezes o time da Itália já está classificado. Aí, às vezes, você não vai ter tanta necessidade de estar ali em um outro jogo, no final de semana. Aí você, com jeitinho, já deixou isso já mais ou menos alinhado e o presidente libera, pô. Não, vai lá ganhar seu dinheiro, que a gente sabe como é que funciona o futebol de praia, a gente sabe que é difícil, aí é uma realidade completamente diferente do futebol de campo, onde você tem um contrato de 2 anos e entra muitas cláusulas, várias situações. Então, por isso que acaba dando essa liberdade para todos os atletas jogarem em diversos países, né? O Israel é o campeonato onde investem muito e o campeonato dura 1 mês e 15 dias. Então começa em junho e termina em julho. Então, terminando em julho, você consegue ou ir na Itália, ou ir em Portugal, ou ir na Polônia, porque a etapa final é só em agosto, ou na Rússia. Então acaba deixando dar aquela logística de você dar um pulo ali, vai aqui. Qual foi o ano que você jogou em mais clube? E explica um pouco o rolê. Pega esse ano Pô, e explica. Fala assim, Dieguinho, eu joguei no português, no polonês, em porra. Israel, no Brasil. Explica um pouco essa rotina desse ano que você mais jogou, Então, pra vamos galera lá. entender, vai. Esse ano acho que foi o ano que eu mais rodei. Esse ano, Esse ano, esse 2022. ano. Ó. Começou em março. Tá, de janeiro a fevereiro parado. De janeiro a fevereiro, parado. De janeiro a fevereiro só teve. Não, acho que não teve nada de clubes. E Não teve nesses nada de 2 meses clubes. parado, você fica cuidando da tua parte física. Exato, treino parte física. Então, e não tinha um treinador ainda. E nesse tempo tem uma temporada que rola em São Pedro da Aldeia, um campeonato regional. Que começa. Esse ano começou em. Acho que foi em abril. Minto, foi em final de janeiro ou início de fevereiro. Aí a gente pega esse time ali de São Pedro da Aldeia, já é uma preparação também, e vamos ali ganhar um dinheiro por jogo também.
É um campeonato regional onde o pessoal investe também. Um abraço até o pessoal lá de São Pedro. O pessoal tá sempre me acompanhando, mandando mensagens positivas. Ama aquele lugar ali. Então a gente pegou esse time também. Muitos jogadores vão lá jogar também. E depois dali eu fui pro Paraguai. Que bem. Vamos fazer a cronologia. Então vamos lá, São Pedro da Paraguai. Aldeia, final de janeiro. Isso. Beleza. Paraguai, Quando? 20 dias, em março. Março, tá. 20 dias. Acabando o Paraguai, eu retornei para a seleção, que ia ter a Copa América. Fiquei treinando com a seleção, só que aí eu peguei Covid. Não pude disputar a competição, certo? Acabou a seleção ali, fiquei ali fazendo a quarentena e tudo mais, aí melhorei, aí fui no último jogo do Vasco, antes de viajar. Não lembro contra quem foi. Aí acabou esse dia, no dia seguinte viajei e fui para Portugal, jogar pelo time de Israel. Qual mês? Foi em junho, Junho. 1º de junho. Aí eu joguei no dia 3 de junho, em Portugal, que foi a Champions League. Era o clube que eu tinha assinado para jogar a Champions League e mais o Campeonato Israelense. Então, terminamos ali, fomos campeões do Qualify, que dá acesso às fases finais da Champions League. Só que ali a gente já tinha jogado uns 7 jogos, aí pegamos o 8º, onde o time que a gente jogou contra estava indo pro 4º jogo. Todo mundo descansado. Aí perdemos lá de 4-3, enfim. Aí depois dali, eu fiquei sabendo que... o presidente do clube falou, ó, pô, deu problema lá na Liga de Israel, não vai ter como vocês irem para Israel. Então não vai ter a Liga. Aí eu falei, pô, e agora? Só que ele foi certinho, foi correto. Chegou lá, pô, não pagou o cachê total, até porque não teve, mas deu os 50%, não deixou ninguém na mão. Então foi muito correto da parte dele. E dali eu fui para Espanha. Aí na Espanha eu fiquei lá jogando o Campeonato Espanhol pelo time do Málaga. Qual mês? Foi no mês de... final de junho. Final de junho. Final de junho. Beleza. Fiquei ali jogando o Campeonato Espanhol, onde ali eu já criei um vínculo também com o presidente. O presidente, pô, gosta muito de mim. Inclusive, esse ano ele quer que eu volte para lá e quer que eu leve um garoto sub-20, que eu tenho até conversado também. Então, a gente acaba tendo esse vínculo, né? Pô, tem oportunidade. Então, pô, minha prioridade é sempre a galera do Vasco. É claro que, se não tiver condições, não tem como indicar, até porque senão eu me queimo. Então, eu tento ajudar outras pessoas. Então, depois dali da Espanha, eu fiquei na Espanha, morando na Espanha, durante, acho que, 1 mês e meio, na casa lá que o presidente tinha, falou, ó, pode ficar à vontade aí, treina. Então, treinava, fazia minha parte, vivia lá na Espanha. E durante esse tempo, eu fui para Grécia. Caramba! Do nada, o rapaz me mandou uma mensagem, pô, Catarina, ó, gostaria de contar com você e tal, não sei o que. Eu falei, não, pô, beleza. Mas como é que funciona? Pô, pra mim é um privilégio ir pra Grécia, assim, pô, Tu 3 nunca tinha dias. jogado na Nunca Grécia? tinha jogado 3 na Grécia. dias. 3 dias. Aí eu cheguei um dia antes, aí a competição ia durar 3 dias, só que antes disso ele já tinha feito contato para eu jogar a Champions League com eles. Eu falei, pô, pra mim não dá, mas seria uma honra. Caso tenha a Liga, eu estaria à disposição. Aí eu indiquei um garoto meu que se chama Iguinho, inclusive ele treinava no Vasco também, só que não tinha oportunidade de jogar o brasileiro porque a nossa equipe era, pô, uma equipe absurda, né? Então, ele ficava sempre ali, entrava num joguinho, no outro, mas eu sempre vi o esforço dele. Eu falei, ó, tem esse garoto aqui, meu garoto de confiança, pode apostar nele e tal, enfim. Aí passou o tempo, fui pra Grécia. Indo pra frente, né? Vamos adiantar um pouquinho. Aí eu cheguei na Grécia e tal, falei, caramba, campeonato de 2 dias, falei, caramba, pô, mas só agradecia, porque o que o Beach Soccer nos proporciona é algo surreal, assim, de conhecer vários países, de ficar uma semana ali conhecendo uma nova cultura e tal. Aí, beleza, cheguei lá e tal, tudo diferente, pô, eles organizaram a competição num lugar onde era como se fosse, vou dar um exemplo, a parte do recreio ali, onde pô, tem uma florestazinha, um prédio, eles entraram na escola ali, tinha um espaço, areia, e cercaram e montaram toda a estrutura. Aí depois dali fui campeão lá também, fui campeão lá, no Paraguai também, esqueci de falar. Enfim, acabou ali, voltei para a Espanha, joguei a 3ª etapa, e depois dali eu fui para Polônia. E acabou o ano? Não, depois da Polônia eu voltei para Espanha, fui campeão polonês também, voltei para Espanha, aí fizeram contato para eu poder ir para a Rússia.
jogar a etapa final. Então vamos lá. Vamos O tentar. calendário todo se encaixou. Vamos tentar fazer aqui. Você começou num torneio de preparação em São Exato. Pedro da Aldeia. Aí de São Pedro da Aldeia, tu foi jogar o campeonato no Paraguai. Paraguai, Do campeonato do Paraguai, tu já até me perdi, tu foi pra Espanha. Espanha, Aí da Espanha tu foi na Grécia. Grécia, Voltou pra Espanha. Polônia, Da Espanha foi pra Polônia. Rússia. A Polônia, a Rússia. Ainda teve Vasco e seleção brasileira no meio. Não, e o Vasco eu nem consegui jogar. Ah, esse ano você não jogou no Não, Vasco. não, Teve um não. jogo que você falou. Não, eles jogaram o Carioca, só que eu tava com a seleção. Ah, entendi. Entendeu? Ele tava com a seleção, a base toda. Tava eu, Mauricinho, Benjamin, Júnior, tudo com a seleção. Aí eu não joguei. Na verdade, ninguém jogou. Quantos jogos nessa temporada tu fez? Pô, perdi. Não sei, não tenho nem conta. Eu nem parei pra contar. Não faz conta, É, não. eu só agradeço a Deus por não ter me lesionado, porque foi muita competição.